Se você quer saber como calcular o deslocamento escalar em um gráfico de velocidade por tempo, esta aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Um dos gráficos que mais aparece em física é o gráfico de velocidade por tempo, também chamado de diagrama horário da velocidade. Esse gráfico permite que calculemos o deslocamento de um tempo, por exemplo, t1 até t2. Certo? Então, eu tenho aqui na vertical a velocidade, aqui na horizontal o tempo, e eu consigo calcular o deslocamento realizado de um tempo até outro. E como que eu faço para calcular esse deslocamento? É muito simples, pessoal. Basta calcular a área debaixo da curva. É sempre a área da curva até o eixo do tempo, certo? No caso, pessoal, o deslocamento vai ser numericamente igual à área. O que eu quero dizer com isso? Quando você calcula a área, você sempre calcula um valor positivo, certo? Porque não existe área negativa. Porém, o deslocamento escalar ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E como que eu sei quando esse deslocamento é positivo ou negativo? É só você olhar se essa área está acima do eixo do tempo ou abaixo do eixo do tempo. Por exemplo, se você calcular aqui acima do eixo do tempo, aí você vai ter um deslocamento positivo. Se você calcular abaixo do eixo do tempo, você vai ter um deslocamento negativo. No movimento uniforme, o MU, como que vai ser essa área? Como no movimento uniforme a gente tem uma velocidade constante, que ela não muda, ela é sempre o mesmo valor, então a gente tem aqui uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, em qualquer lugar que eu for calcular aí, no caso, a área, vai ser a área de um retângulo. Então, por exemplo, se eu for calcular a área aqui de um tempo 1 até o tempo 2, que foi o deslocamento feito por um móvel, sempre vai dar a área de um retângulo. Certo? Já que o ΔS, o deslocamento, é numericamente igual à área debaixo da curva. E como que eu calculo a área de um retângulo? É bem simples, né? A gente já está cansado de ver aí essa área. É a base vezes a altura, certo? E aí eu calculo, no caso, o módulo do ΔS, do deslocamento. Se por acaso o retângulo estiver em cima aqui do eixo do tempo, esse deslocamento é positivo. Se estiver abaixo aqui do eixo do tempo, esse deslocamento é negativo. Agora, se eu tiver no movimento uniformemente variado, o que acontece? Eu tenho aí uma reta que vai ser crescente ou uma reta que vai ser decrescente. Certo? Então, ou a velocidade está aumentando aqui, ou ela está diminuindo. Então, as áreas que podem aparecer são do trapézio e do triângulo, no MOVE. Por exemplo, aqui eu tenho V0, e depois essa velocidade vai aumentando. Ou seja, aqui eu tenho um movimento acelerado, né? Já que a velocidade está aumentando em módulo. Então, olha só. Se eu quero calcular o deslocamento de 0 até um tempo t, como que eu faço? Eu calculo a área aqui desse trapézio. Já que o deslocamento é numericamente igual a essa área. E como que é a área do trapézio? A gente também já viu muito aí nas aulas de física. A área do trapézio vai ser o quê? A base maior mais a base menor, entre parênteses, vezes a altura, dividido por 2. Lembrando que você vai calcular o módulo do deslocamento. Aí o sinal, você olha se ele está em cima do eixo do tempo, no caso a área está calculando, ou abaixo. Pessoal, seguinte, aonde que estaria essa base maior? As bases estão aqui na vertical, ó. Essa base maior, essa base menor. As bases são sempre os lados paralelos do trapézio. Então, base maior, a base menor. A altura está aqui, ó, do 0 até o t. Nesse exemplo, né? Porque pode aparecer um gráfico aí que o trapézio está diferente. Agora, olha esse outro modelo aqui. Aqui, no caso, a velocidade está diminuindo em módulo. Então, aqui vai formar um triângulo até esse tempo t que eu marquei. E se você calcular a área desse triângulo, você consegue aí calcular o deslocamento feito pelo corpo. A área do triângulo, como a gente já sabe, né? É a base vezes a altura dividido por 2.
certo? A gente calcula o módulo do deslocamento. Se a área estiver em cima do eixo do tempo positivo, se estiver abaixo do eixo do tempo, aí esse triângulo, aí vai dar um deslocamento negativo. Aqui no caso a gente tem a base, né, de 0 até t, e tem a altura aqui de 0 até a velocidade inicial. Mas vamos fazer agora alguns exercícios para ficar mais fácil o entendimento aí sobre o assunto. Olha essa questão. O motociclista, partindo do repouso, acelera uniformemente sua motocicleta, até atingir uma velocidade desejada, que, atingida, é mantida constante, de acordo com o gráfico. O deslocamento realizado pela motocicleta, no período de tempo em que ela é uniformemente acelerada, foi de... Pessoal, primeiro vamos definir aqui aonde que é uniformemente acelerado e aonde que é uniforme. Já que ele conseguiu atingir a velocidade que precisava, depois ele manteve constante essa velocidade. Então, nessa reta crescente, a gente tem um movimento uniformemente variado. Ele está aumentando a velocidade constantemente. E depois aqui, ó, do 40 para frente, ele vai ficar com velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, aqui seria um movimento uniforme. Então, aqui do 0 até o 40, né? Aqui olhando a velocidade, ele vai aumentando de 0 até 10. E o tempo aqui gastou de 0 a 40 segundos. Pessoal, se eu calcular a área desse triângulo, que foi aonde teve o movimento uniformemente variado, eu consigo responder a questão. Que é isso que ele está pedindo. Qual foi o deslocamento onde ele estava aí com o movimento uniformemente acelerado. Calculando a área aqui, então, eu vou ter numericamente o valor do deslocamento. E como essa área aqui do triângulo vai estar acima do eixo do tempo, ou seja, esse triângulo que está acima, vai ser um deslocamento positivo. Certo? Então, basta calcular a área do triângulo. Pessoal, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base aqui está tranquila, né? Do 0 ao 40 é 40. E a altura aqui também, do 0 até o 10, que é 10. Certo? Então, base 40, altura 10. Então, 40 vezes 10 dividido por 2. 40 vezes 10, 400, dividido por 2, vai dar 200. Certo? Então, 200 metros foi o deslocamento realizado aí pela motocicleta até ele atingir a velocidade aqui de 10 metros por segundo. Certinho? Que foi aonde o movimento foi uniformemente acelerado. Questão 2. Toda manhã, um ciclista com sua bicicleta pedala na orla de Boa Viagem durante 2 horas. Curioso para saber sua velocidade média, ele esboçou o gráfico velocidade escalar em função do tempo, conforme a figura abaixo. A velocidade média em km por hora entre o intervalo de tempo de 0 a 2 horas vale... Pessoal, para calcular velocidade média, a gente precisa dividir o deslocamento total pelo tempo total. Certo? Aqui tem um gráfico que mostra a variação da velocidade conforme o tempo vai passando. Então, a gente vai ter que descobrir esse ΔS. Como que eu vou descobrir esse ΔS? Usando o gráfico, fazendo a área sob a curva. Certo? Então, fazendo a área aqui debaixo dessa curva aqui da velocidade, eu consigo calcular o deslocamento. Então, a gente vai ter aqui a área de um trapézio, que é essa primeira parte, mais a área de um retângulo. Aqui na primeira parte, onde da área de um trapézio, foi um movimento uniformemente variado. E aqui a área do retângulo foi um movimento uniforme, onde ele manteve a velocidade constante. O tempo total é 2 horas, então eu descobrindo aqui o ΔS, eu divido por 2 e acho a velocidade média. Só que aí vai dar em quilômetros por hora. Então, calculando aqui a área do trapézio mais a área do retângulo, a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, e a área do retângulo é a base vezes a altura. Pessoal, esse Bzinho aqui não é o mesmo para o retângulo e para o trapézio, hein? Esse aqui é a base do retângulo, esse aqui é a base menor do trapézio. Tem que olhar na figura para saber, então toma cuidado com isso. Vamos lá, olhando aqui para o trapézio, as bases são sempre os lados paralelos. Então, ó, esse daqui é paralelo com esse aqui. Então, a base menor vale 2, né, do 0 até o 2, a base maior vale 10, do 0 até o 10. A altura aqui vale 1. Agora, aqui no retângulo, a base é do 1 até o 2, então é 1, e a altura aqui vale 10. Então, substituindo, a base menor do trapézio 2, base maior 10, a altura está aqui, né, na horizontal é 1, do 0 até o 1. Aqui no retângulo, a base é 1, do 1 até o 2, a altura é 10, do 0 até o 10 aqui.
Então, pessoal, somando aqui entre parênteses, né? Vai dar 2 mais 10, que é 12. Certo? Aí vai ficar 12 vezes 1 dividido por 2. E aqui 10 vezes 1 dá 10. Fazendo aqui 12 vezes 1 dá 12, dividido por 2 dá 6. Então vai ficar 6 mais 10. E 6 mais 10 vai dar 16 quilômetros. Por que quilômetro? Porque o tempo está em hora e a velocidade está em quilômetro por hora. Então, consequentemente, o ΔS vai ser dado em quilômetros. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ΔS, que é 16 km, e vou dividir pelo tempo aí que ele pedala, né? Que é 2 horas. Então, pegando 16 e dividindo por 2, vai me dar 8 km por hora. Essa é a velocidade média aí do ciclista. Então, o que a gente fez? Calculou aqui a área de baixo da linha. Então, ficou a área de um trapézio mais a área de um retângulo. Somou. Achou aqui 16 km. Esse foi o deslocamento aí que o ciclista fez. Em quanto tempo? Em 2 horas. Então, a gente pegou 16, dividiu por 2 e deu 8 km por hora. Essa é a velocidade média dele. Agora, vamos para a última questão. Questão 3. O gráfico da figura abaixo mostra o comportamento da velocidade v de um veículo variando em função do tempo t, em uma trajetória retilínea. Aí tem um gráfico e depois, ó, a distância em metros percorrida por esse veículo durante o tempo total de movimento, 4 segundos, será. Pessoal, aqui a gente não tem nenhum movimento uniforme, nem uniformemente variado. É um outro tipo de movimento. Porém, se eu calcular a área debaixo da linha aqui, debaixo da curva, eu consigo achar o deslocamento, que no caso aqui vai ser essa distância percorrida. Aqui no caso, vai dar a área de um semicírculo. Certo? A área de metade de um círculo aí. E se eu calcular, eu vou ter o deslocamento. Lembrando que vai ser positivo nesse valor. Distância percorrida tem que ser positivo também, né? É sempre em módulo o deslocamento. Então, calculando a área desse semicírculo, eu consigo achar esse deslocamento. Pessoal, se a área do círculo é π vezes raio ao quadrado, a do semicírculo é só pegar a área do círculo e dividir por 2. Certo? Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado e eu divido por 2 o resultado. Então, ó, o raio aqui, pessoal, se vocês olharem bem, é do 0 até o 2, né? Ou aqui também dá para ver, ó, do 0 até o 2, do 2 até o 4. O raio é 2. Então, fazendo aqui 2 ao quadrado dá 4, né? Aí vai ficar 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 vai dar 2, né? Aí tem o π aqui, então vai ficar 2 vezes π metros. Esse vai ser o deslocamento realizado, certo? Lembrando que o deslocamento em módulo aqui vai ser essa distância percorrida. Então, a resposta correta aí é a letra B. Então, de novo, calculamos aqui a área do semicírculo e a área do semicírculo nos deu aí a distância percorrida. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!